Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jobel Casper e hoje falarei sobre Growth Marketing. A matéria que eu mais sou apaixonado, a matéria que eu mais coloco meu tempo e esforço para conseguir me especializar cada vez mais. Inclusive, meu cargo é CGO, na empresa que eu sou sócio, a GH Brandtech. CGO é Chief Growth Officer, ou seja, o chefe de crescimento da empresa. E eu auxilio tanto a minha empresa a crescer, quanto inúmeras outras utilizando essa metodologia. Então vamos começar pelo o que é o Growth Marketing. Growth Marketing é conseguir crescer a sua empresa de forma exponencial e também sustentável. Resumindo, é isso. Agora a gente vai entrar no detalhe e eu vou te explicar como eu faço isso e como o Growth Marketing faz isso para a sua empresa. Então, pessoal, Growth Marketing é crescer a sua empresa de forma exponencial e sustentável. Mas bem, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo crescer minha empresa de forma exponencial e sustentável? Parece que as duas coisas não combinam, mas combinam sim. É através de uma metodologia de Growth Marketing que no final das contas ela é completamente baseada em dados, ou seja, todas as nossas decisões são data-driven. Tudo que a gente faz, no final das contas, deixa eu dar uma rápida explicação sobre isso, no final das contas, Growth Marketing é o quê? Eu fazer uma ação, capturar o dado, entender se aquela ação foi correta e entrar no processo de melhoria contínua. Isso é Growth Marketing. Então, eu faço uma ação, verifico se aquela ação trouxe o resultado que eu esperava e em cima disso daqui eu pego esse dado, analiso, vejo o que eu posso fazer de melhor e vou fazendo esse processo de melhoria contínua. Isso é Growth Marketing. Claro que com profissionais já capacitados, que passaram por inúmeros caminhos, eles já sabem quais testes são mais propensos a dar certo. Por isso que vale a pena muitas vezes você pegar uma pessoa com experiência nessa área para facilitar esse caminho para vocês. O que eu preciso deixar muito claro, Growth Marketing não é Growth Hacking. Growth Marketing é longo prazo. Growth Marketing a gente tem que tomar tempo, tem que conseguir o dado para a gente conseguir fazer todo o processo correto de melhoria contínua. Que a gente tenha todos os dados possíveis para que a gente tome a decisão correta. Growth Marketing é isso. Ele não é curto prazo, ele é longo prazo. Tenha isso em mente, porque a gente vai ter que fazer todas as ações, a gente vai ter que muitas vezes arrumar toda a fundação da empresa para conseguir fazer a questão de Growth Marketing e nós vamos ter que ir jogando ação e capturando dado. Muitas vezes você não vai ter o dado necessário para conseguir responder a pergunta qual é o caminho de crescimento correto para a minha empresa. Então nós vamos ter que fazer vários testes, vamos ter que colocar vários caminhos na sua empresa, seja na parte de aquisição, ativação, retenção, que eu já vou explicar o que é isso. A gente vai ter que entender qual é o melhor jeito de adquirir clientes, qual a melhor forma de vender para esses clientes, qual a melhor forma de aumentar o meu LTV. Então vamos lá. O Growth Marketing ele se separa em 3 pilares, vou te explicar agora. Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês os pilares do Growth Marketing. A gente já sabe que Growth Marketing é crescer de forma exponencial e sustentável, que tudo que a gente faz com o Growth Marketing ele tem que ser baseado em dados, ou seja, eu tenho que fazer uma ação, pegar esse dado e fazer o processo de melhoria contínua, entender, fazer um teste AB, fazer um teste multivariável, que eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, então fique atento aqui no canal. Já se inscreve e deixa o like caso você tenha gostado desse conteúdo, beleza? Então deixa eu falar um pouquinho mais para vocês sobre os pilares do Growth Marketing. Eles são 3. Primeiro é aquisição. O que é aquisição? Aquisição é eu conseguir trazer a pessoa até a minha empresa. Simplesmente isso. É o que o marketing tradicional faz. Tá? O marketing tradicional ele vai até essa etapa, conseguir atrair a pessoa até a minha empresa. Seja levando ela até meu site, seja fazendo visitar minha loja, seja entrando em contato pelo WhatsApp, seja me ligando. É trazer essa pessoa até a mim, até a minha empresa. Essa é uma diferenciação do Growth Marketing do marketing tradicional. O marketing tradicional ele se foca nessa primeira etapa de adquirir pessoas, aquisição. Então o Growth Marketing também atua nisso, mas ele vai além disso. Então a gente adquiriu as pessoas para minha empresa. E vou para o meu segundo pilar, que é a ativação. A ativação é conseguir fazer a venda para aquela pessoa que chegou para mim. Seja B2B, B2C, isso não interessa. O importante aqui é, o primeiro pilar é aquisição, conseguir a pessoa, ativação, eu tenho que vender para essa pessoa. Então o Growth Marketing entra nessa seara também. A gente vai lá e entende como é que está o processo comercial, como é que está o processo de SDR, quais são as automações que estão auxiliando o vendedor a fazer essa venda. Então a gente fecha esse pilar aqui. A gente também trabalha então aquisição e ativação. Aquisição conseguiu o lead, ativação vendeu para esse lead. Beleza, mas qual é o terceiro pilar? O terceiro pilar ele é a retenção.
Retenção, no final, é que a gente, então, fez a aquisição, a gente pagou para conseguir aquela pessoa, de alguma forma a gente gastou dinheiro para essa pessoa chegar até nós. Nosso vendedor fez a venda e na parte de retenção, a gente tem que extrair o máximo possível daquela base de clientes. Então, o nosso principal objetivo na retenção é aumentar o LTV, Lifetime Value, quanto o meu cliente gasta em relação à sua vida dentro da empresa. Então, é minha função aumentar o máximo possível isso, porque o meu CAC precisa ser menor que meu LTV. Meu LTV precisa ser maior que meu CAC, porque é assim que se torna uma empresa sustentável. Então, eu tenho que ter esses números muito claros, eu tenho que entender todos esses pontos. Por isso que tudo em relação ao Growth Marketing é baseado em dados. Ótimo, então, pessoal. Agora nós entendemos como o Growth Marketing consegue crescer uma empresa de forma exponencial e sustentável. É trabalhando com todas as etapas, da aquisição à retenção, passado desde o processo de venda até fazer um cross-sell, upsell, etc. E no final, o objetivo é otimizar o máximo possível o processo de aquisição, ou seja, como eu consigo os meus clientes. Na parte de ativação, como é que eu aumento o máximo possível toda a parte em relação à minha taxa de conversão de venda. E depois, como é que eu faço o máximo possível de cross-sell, upsell, etc. Como é que eu extraio o máximo possível do valor da minha base de clientes. Isso é Growth Marketing e é assim que a gente consegue. Porque nós olhamos todo o funil. Claro que a gente está falando de Growth Marketing aqui, tem o processo do Messenger, tem outros pontos, mas para simplificar, vamos pensar num funil aqui, tá? O funil, ele passa da impressão, ou seja, quando o seu cliente viu a sua marca, seja num anúncio, que é mais fácil entender, no seu Facebook, no Instagram, etc. Isso é impressão, simplesmente quando a pessoa olhou o anúncio, viu a marca da sua empresa, viu o seu produto, etc. A gente olha da impressão até o momento do fechamento, tá? Ou seja, até o momento que foi feita a venda. Só que entre cada etapa que existe aqui, ou seja, da aquisição, a parte de retenção também, existem micro taxas de conversão. E nós podemos chamar isso de alavancas. Esse é o ponto importante, porque é por isso que tudo é baseado em dados. Porque a gente olha da impressão para o clique. Isso se chama CTR. Se o CTR está abaixo do benchmark de mercado, ou seja, ele não está saudável, a gente sabe que a gente precisa melhorar esse ponto. Se do clique para visita no site, para simplificar aqui a gente pensando num processo mais online. Isso aqui se encaixa também para a parte offline. A questão é capturar o dado. Se a gente olha da impressão para o clique, beleza, o que aconteceu aqui? Se eu conseguir ajustar toda a parte de meus anúncios, agora estou com o CTR legal, e agora do clique para visita no site não está bom, a taxa não está legal em relação ao benchmark, ou seja, está abaixo, sei lá, de 60%, 70%, 80%, entende-se que o site de vocês precisa de um ajuste, precisa que seja feita análise de velocidade, se o conteúdo está sendo consistente em relação ao anúncio que estava sendo proposto. São todos pequenos momentos que a gente consegue identificar o seguinte. Quero que você entenda o seguinte, que se eu olho aqui e vejo que o CTR está baixo, eu sei que tem que trabalhar no anúncio. Se eu vejo que de clique para visita no site está baixo, eu sei que eu tenho que trabalhar no meu site. Se de visita no site para o próximo processo, vou dar um exemplo de B2B aqui, para lead está baixo, quer dizer que eu tenho que fazer um trabalho naquela página específica. Ou seja, cada micro taxa de conversão do meu processo, eu tenho que entender que cada empresa tem o seu processo. Então, a parte de impressão é igual para todos, a parte final, que é compra, é igual para todos, mas nesse meio aqui, existe todo um passo a passo que ocorre dentro da sua empresa. Você tem que entender como é que estão esses passos, como é que estão as suas micro taxas de conversão, para você entender onde não está saudável, para que eu possa fazer o processo de melhoria contínua nesse local. Porque assim, é corrigindo esse momento aqui, que eu vou corrigir todo o restante para baixo também. Então, tenha essa noção. É isso que é Growth Marketing também. É ter todos os dados na mão para saber onde eu tenho que colocar mais esforço nesse momento, quais são os testes que eu tenho que fazer para conseguir melhorar. Mas vamos lá, deixa eu agora começar a entrar na parte do desdobramento da parte dos 3 pilares do Growth Marketing, que é aquisição, ativação e retenção. Aquisição, conseguir a pessoa para a empresa. Ativação, vender. E retenção, fazer a pessoa gastar o máximo possível dentro da minha empresa em relação ao seu tempo de vida. Tá? Mas deixa eu dar um exemplo agora. Vamos lá. Primeiro, aquisição. Aquisição, a gente pode falar de qualquer forma que a gente faça com que a pessoa venha até a nossa empresa.
Então, os mais comuns, o que mais as pessoas utilizam hoje em dia, questão de Facebook, ou seja, o Meta Business, que tem a parte Instagram, Facebook, qualquer desses pontos, seja a parte paga ou seja a parte orgânica, eu quero que você entenda isso. Não é qualquer forma que a pessoa chegue até nós. Então pode ser a parte paga, pode ser a parte social media, que é a parte orgânica, pode ser através do SEO, tráfego orgânico, pode ser através de TikTok, pode ser através de uma referência, pode ser através de um outdoor na rua, pode ser através de qualquer modo. Aqui, o importante é o quê? Eu entender que eu tenho que utilizar o máximo de canais possíveis, com certeza. Eu tenho que sempre diversificar o máximo de canais possíveis, mas é entender que cada canal de aquisição, ele tem um custo, né? Então, em relação ao que eu quero fazer, aos meus objetivos, as minhas metas em relação à empresa, quais canais nesse momento está valendo mais a pena colocar esforço, tá? Claro que quando a gente fala de B2C, tem os canais mais propensos. Quando a gente fala de B2B, tem os canais mais propensos. Mas o ponto é, quanto você já testou esses canais e quanto você tem em mãos para saber quanto é o custo de aquisição para cada canal, para saber quanto eu tenho que colocar em cada canal. Porque é importante saber, por mais que muitos canais são o clique final, ou seja, que a pessoa chegou até vocês, existem canais de assistência, canais que a pessoa vai por várias vezes ver a marca de vocês, por exemplo, por várias vezes a pessoa vai ver a marca de vocês no Facebook, através de uma campanha que vocês fizeram, mas no momento que ela decidir ir até vocês, ela talvez vai lá no Google Search e vai pesquisar pelo nome da empresa de vocês e vai acabar entrando. E se vocês não terem a atenção e o dado para entender que um está auxiliando o outro, vocês vão falar o seguinte: não, coloco todo o meu dinheiro aqui no Google Search e coloque menos dinheiro na questão do Meta Business. Só que no final das contas vocês vão estar errando e vocês vão conseguir entender esse erro só depois de um tempo, porque aquele funil foi alimentado anteriormente e depois vocês extraíram o máximo possível aqui, mas pararam de alimentar aqui em cima. Então vocês têm que ter esse entendimento, o entendimento dos custos de aquisição de cada canal e como cada canal ele se comporta no processo de decisão de ir até a empresa de vocês, tá bom? Essa é a primeira parte, essa parte de aquisição. A segunda parte, que é a parte de ativação, é onde nós vamos fazer a venda. Ou seja, a pessoa veio até mim, ela veio até meu site, ela visitou a minha loja, ela me mandou um WhatsApp, não importa. Agora eu quero saber, de tantas pessoas que chegam, quantas pessoas eu estou conseguindo converter, fazer a venda. Estou saudável, mais uma vez, eu vou falar de benchmark, pesquisem sobre isso. Eu também tenho um vídeo sobre isso, é só entrar aqui e entender um pouquinho mais. Mas a questão é, benchmark é conseguir ter um número de comparação. Se no meu setor, se na minha indústria, 10 pessoas chegam para mim e uma pessoa ela faz a conversão, eu estou com uma taxa de conversão X. Se de 10 pessoas que chegam até mim, eu tenho 2 pessoas convertendo, eu estou muito melhor que o benchmark de mercado. Isso que é o benchmark, conseguir comparar. Se a taxa de conversão é 10%, eu estou a 5% de conversão, eu tenho ainda que chegar a 10%, eu tenho que melhorar a minha taxa de conversão aqui nesse momento. Isso que é benchmark, saber comparações, ter essas comparações. Beleza. Então, na parte de ativação eu entender como é que está meu processo comercial. Quando as pessoas chegam para mim, qual é o processo que eu estou fazendo? Se a pessoa chegou para mim pelo site, qual é o processo que eu tenho aqui dentro? E qual é a minha taxa de conversão quando eu utilizo esse processo? Quando eu ataco essa pessoa através de um processo outbound, por exemplo, como é que é minha taxa de conversão? Eu preciso ter os números, porque crescer uma empresa, no final dos dias, são dados, pessoal. Porque os dados vão fazer com que o seguinte, se eu atendo essa pessoa utilizando essa abordagem A aqui, minha taxa de conversão é 3%. Se eu já simplesmente mudo e faço alguns ajustes em relação à minha linguagem textual, corporal, visual, que seja, ou dando exemplos, a minha taxa de conversão sai de 3% para 5%. Então, isso é um teste AB. Eu ter 2 mensagens distintas, por exemplo, e fazer, claro que vai ter a mensagem que vai ser a variável, vai ter a mensagem que vai ser a padrão, eu tenho que distribuir para um número mínimo de pessoas para que eu tenha clareza em relação a esse número. Mas isso que é importante, eu entender qual mensagem, qual linguagem eu utilizo aqui para aumentar a minha taxa de conversão. E é aqui que Growth Marketing entra em diferenciação a muitos outros momentos, né? Então a gente tem que ter clareza
que vindo pelo Facebook, a pessoa caiu dentro do meu site, entrou no WhatsApp e após isso eu utilizei esse processo específico. É assim que eu vou ter minha maior taxa de conversão. Beleza, essa é a parte de ativação, que eu estou fazendo a venda, né? Que eu estou trabalhando nos meus processos internos. Então, no Growth Marketing, nós olhamos para isso. Nós olhamos para o processo de SDR, nós olhamos para o processo de BDR, nós olhamos para os fluxos de automação que auxiliam o processo comercial. Então, a gente olha para o todo e vai ajustando, pegando o dado e arrumando a máquina para a gente extrair o máximo possível daquelas vendas dentro do momento da nossa ativação. Beleza, então a gente fez a venda, a gente tem clareza em relação aos nossos números e agora a gente entra na parte de retenção, que é aumentar o máximo possível para que eu consiga fazer um upsell legal, para que eu consiga fazer um cross-sell bom, para que, caso necessário, eu faça até um downsell, se for necessário, né? A gente pode falar mais disso em um outro vídeo, upsell, cross-sell e downsell, mas eu quero que vocês simplesmente prestem atenção no seguinte: na retenção também é importante eu verificar, eu ter alguns números para olhar. Qual é o meu churn, ou seja, quantos dos meus clientes estão saindo, por que eles estão saindo, é fazer clientes ocultos, é entender e trabalhar no processo de Customer Success, quais momentos, quantos contatos tem que ter com aquela empresa, aquela pessoa, para conseguir fazer com que eu crie um relacionamento com ela. Porque lembre-se, a gente compra de quem a gente conhece e a gente tem que, para vender, continuar vendendo, nós temos que ter um relacionamento, nós temos que, de fato, querer ajudar aquela pessoa, querer fazer com que aquela empresa também cresça. Esse que é o ponto, tá bom? Esse é o processo contínuo de monitoramento de cliente, tá? Então, resumindo, pessoal, a gente passou pela aquisição, conseguiu lead, ativação, vender e retenção também. A gente tem que entender o processo da sua empresa. Tem que entender qual é o seu produto, qual é o seu serviço, mas é conseguir fazer clientes ocultos. Cliente oculto é quando você entra nesse momento e finge que é um cliente, por exemplo, e verifica como é que é o pós-venda, verifica o que acontece depois que que a sua empresa vendeu o serviço, o produto, etc. O cliente oculto ele serve para todas as etapas, da aquisição, ativação e retenção, mas ele é muito importante na parte de retenção também, porque aqui a gente já tem o custo aquisição do cliente, então o nosso trabalho é aumentar o máximo possível quanto esse cliente deixa de dinheiro na nossa empresa, ou seja, quanto ele aumenta o seu LTV em relação ao tempo. E pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal. Se gostaram do vídeo, deixem o curtir e até a próxima. Tchau!